Gente, então, a gente preparou esse... Antes de eu começar, quem aqui que não tá vindo diretamente de neurociência? Quem tá fazendo essa matéria depois? Não teve monitoria com a gente? Ninguém? Todo mundo aqui teve monitoria com a gente em Anato? Você não teve, né, Letícia? Então, a gente sempre tem preparado as nossas monitorias, né, com estudo dirigido, só que a gente também vai trazer uns conteúdos revisionais agora, a partir de agora. Então a gente vai trazer uma revisão bem sucinta mesmo do conteúdo, né, e também um comentário em cima do estudo dirigido, que é o que dá mais preparo para a prova também, né. Então aqui a gente trouxe uma revisão bem rapidinha também, e a gente também vai falar do conteúdo revisional que o Santiago passou. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, vocês podem parar a gente na hora que vocês precisarem, tá? Essa reunião tá gravada, vai ficar gravada no canal do YouTube, tá? Eu vou começar a passar os slides aqui, aí qualquer coisa vocês podem parar a gente aqui. Gente, começar com uma pequena introdução aqui para neurociência, tá? O esquema percepção de ação e percepção em ação é uma conexão do cérebro com o nosso corpo. Então, esse sistema é extremamente importante para a gente perceber o mundo externo, o mundo que está além da gente, né? A gente tem vários sistemas nesse esquema, tá? Então, a gente depende de vários sentidos para se comunicar com o mundo externo. Então, a gente tem o tato, a gente tem a nossa audição, a gente tem o olfato. E com esses sentidos a gente consegue perceber o mundo além da nossa mente, né? Aqui eu trouxe uma revisão rápida, tá, de sinapses e vias neurais, porque isso é interessante ter essa noção de como a informação é passada, mas isso não é necessariamente um conteúdo que vai cair na prova, é só para relembrar quem está vindo de Anato, né, para pegar essa revisão bem pequena também. Então aqui a gente tem que as sinapses transmitem as informações, né, no sistema nervoso. Elas têm essa diferenciação entre transmissor e receptor. Transmissor é quem passa essa informação e os receptores são quem recebe. Os neurônios transmitem e recebem. Às vezes eles podem, né, fazer o caminho contrário, mas numa transmissão de informação sempre tem um que recebe e outro que vai transmitir. Então a gente tem a sinapse química e elétrica e a diferenciação das duas. A química não usa uma carga elétrica, tá, mas ela usa íons. Então você pode ver uma sinapse química, por exemplo, com íons de cálcio. E aqui na sinapse elétrica você tem uma descarga mesmo, entre as sinapses, né? Entre os neurônios, desculpa, que vai propiciar essa sinapse. Aí aqui as sinapses elétricas são menos comuns, mas são utilizadas principalmente em lugares em que você precisa ser rápido, né? Transmitir informação de forma rápida e que tem a sincronia. Então a gente tem aqui no hipocampo, no tálamo e nos astrócitos. O hipocampo, que é uma estrutura do nosso cérebro, que gere os nossos processos de aprendizagem. O tálamo, que coordena várias informações intra e extracorpóreas. O que isso significa? A gente tem no nosso cérebro áreas que controlam o nosso movimento corporal e áreas que recebem informações sensoriais de nossos membros, né, de nossas extremidades. E o tálamo faz essa coordenação, né, ele redireciona esses estímulos, tá, para coordenar esses movimentos. E os astrócitos, que são uma célula que faz a nutrição de neurônios. Aqui a gente tem o potencial de ação, que eu acho que a maioria de vocês deve saber, mais ou menos ter uma ideia do que é o potencial de ação. Essas sinapses elétricas fazem o uso do potencial de ação, né, que ele tem um limiar. Então, vocês podem ver aqui no gráfico que está anotado aqui como limiar, que é essa faixa aqui, tá? Se o potencial não passar do limiar, ele não acontece, né? Se a carga não chegar até essa linha, ela não acontece. E aí tem essas etapas aqui, né, que é o repouso, que não está acontecendo nenhuma atividade, o limiar, que precisa ser vencido para transmitir a informação, e tem essa despolarização e repolarização, tá? Despolarização, porque está saindo do polo original, repolarização, porque está voltando desse potencial. E é sempre assim, tá? No potencial de ação, sempre
tem esse formato aqui, porque ele não é, aqui, como está dizendo, modulável, sempre tem o mesmo nível de impulso. Aqui tem a sinapse química, né, que é modulável, né, então você consegue fazer uma modulação do estímulo. Aqui tem os neurotransmissores que fazem a transmissão em vez da própria descarga elétrica. E aqui só uma recapitulação das vias aferentes e eferentes. Né, as aferentes conduzem informação do corpo para o cérebro e as eferentes do cérebro para o corpo. Bem, agora a gente pode passar direto para essa parte revisional mesmo do conteúdo geral de vocês, né? Aquilo ali foi só uma breve introdução para quem não estava, né, com conteúdo de anato fresco na cabeça ou já esqueceu. E aqui é de fato, né, o que vai ser cobrado, mas aquele conhecimento também talvez seja interessante para vocês. Ficou alguma dúvida? Eu estou falando muito rápido, teve alguma parte que vocês não pegaram? Tudo tranquilo? Tá bom. Gente, esses slides também vão ficar para vocês disponíveis, tá? Para vocês poderem dar uma olhada depois. Aqui a gente tem os sentidos do corpo, tá? Então a gente tem nessa imagem que a gente tem a visão, o olfato, a gustação, né? Que é o nosso paladar, o tato. Enfim, outros sentidos aqui também que são interessantes da gente estudar também. Primeiro a gente vai começar com a visão, tá? Então a gente já está entrando aqui no conteúdo de neurociências mesmo. E esse é o sistema visual. O sistema visual, ele vai processar as informações luminosas, então ele depende dos nossos olhos. E ele percebe essas informações luminosas cromáticas, relativas à posição, orientação e deslocamento. O que isso significa? O que os nossos olhos conseguem perceber a quantidade de luz que tem no ambiente, né? Então, quão claro aquele ambiente está, ou quão escuro aquele ambiente está. Cromática, que é em relação à cor. Tá? Então a gente consegue distinguir claro e escuro, vermelho de azul, azul de verde, né? A gente tem essas diferenciações, posicionamento, orientação e deslocamento, que são relativas à nossa percepção de movimento. Então objetos que se deslocam a gente consegue perceber através dos olhos, que a gente enxerga eles se movimentando. Então o nosso primeiro processamento já ocorre no olho, que é um receptor também. Ele atua aqui como uma lente, então a imagem na nossa retina ela fica invertida. Os raios se cruzam dentro do nosso olho e esse cruzamento transforma a imagem fica ao contrário, fica de cabeça para baixo mesmo. As alterações no formato do olho causam disfunções no processo de projeção dessa imagem. Né, a miopia aqui, quem usa óculos, né, miopia, astigmatismo, quem usa óculos tem uma noção prática desse exemplo, né, mas o formato do olho alterado causa algumas disfunções na nossa visão. Aqui, outra forma de processamento é das cores, né? Então a gente tem aqui uma célula diferenciada para a cor, tá? As cores são percebidas por bastonetes, por cones, tá? Os cones tem 3 tipos de cones, então a gente tem o S, o M e o L. Esse SML é para o comprimento de onda. Vocês estão vendo que tem um número cá embaixo, ó, mas isso não é só uma nomenclatura mesmo. Tá? E a gente tem cones que distinguem vermelho, azul e verde. Então a nossa visão é composta por isso. Vocês podem ver que tem alguns intervalos em que eles, né, se encontram, que é o que permite que a gente veja cores, né, secundárias. Então a gente tem as primárias, que são essas 3, e secundárias e terciárias, que são da junção da atuação desses receptores, né, desses cones. Os bastonetes, eles percebem a quantidade de luz no ambiente e conseguem reagir também em baixa luminosidade. Tá? Então a gente, às vezes, no escuro consegue enxergar, mesmo que com pouca capacidade, a gente consegue enxergar um pouco do nosso ambiente. E, enfim, aqui tá, como vocês podem ver, a recepção de luz acontece logo nessa ponta, tá? E aqui é o corpo celular dessas células. Desses receptores, perdão. Aqui a gente tem a distribuição de cones e bastonetes na retina, tá? Então a gente tem vocês podem ver que tem esse gráfico com essas linhas que representam a quantidade mesmo. Então em laranja a gente tem os bastonetes e em azul a gente tem os cones. Esse ponto aqui, né, esse ponto 0, ele é na fóvea,
tá? É uma região do nosso olho, uma posição do nosso olho, e na fóvea a gente tem uma concentração muito maior de cones e nenhum bastonete, basicamente. Então a nossa percepção está mais, né, precisa na fóvea mesmo, que tem a concentração de cones. Então a gente consegue, né, é o que faz o maior processamento de cores da nossa percepção visual. Depois dos olhos, a gente sai para o nosso nervo óptico, tá? Essa informação é transmitida para o nervo óptico e de lá para o geniculado lateral, que é uma área do nosso cérebro que distingue os estímulos visuais que a gente recebe. Então aqui vocês podem ver na imagem, né, que há um cruzamento, né, desse nervo óptico, ele se cruza em algum ponto, e aqui no geniculado lateral se divide em sistema parvocelular e magnocelular. Parvocelular é para maior acuidade e magnocelular é menor acuidade. Essa acuidade significa, né, como se fosse a precisão mesmo da percepção, né? Aqui a gente tem os córtices visuais. A gente tem duas vias, né, que separam-se assim para mais facilidade mesmo. Então o que acontece, né, só para recapitular, a luz é percebida pelos olhos, é transmitida pelo nervo óptico até o geniculado lateral, que depois separa essa via e vai para o córtex visual, lá na parte de trás do cérebro, perto da nossa nuca. E aqui a gente tem as vias, né? Então a gente tem o córtex visual primário, que é o que recebe as primeiras informações e faz uma distinção e orientação, né? Aqui essa via onde é para a gente ter uma noção da localização do objeto que a gente está percebendo, e essa via o que é para a gente identificar exatamente o que a gente está vendo, né? Então uma é mais para movimento e outra para percepção do objeto em si. Então quando você vê um carro, por exemplo, na rua se deslocando, né? Primeiro pelo deslocamento você vai por essa via onde, e aí depois você percebe o carro, né? Que aí você sabe o que é o objeto vindo na rua mesmo. Aqui a gente tem o córtex visual primário, tá? Ele divide as nossas percepções em bolhas, interbolhas. E aí vocês podem ver cá embaixo que tem essas cores, né? E que representa cada parte dessas colunas. Então, assim, é a orientação de cada linha, né? Como se a gente enxergasse, por exemplo, se a gente pegasse um quadrado, né? A gente pode ver que ele tem as arestas, né? Bem retas mesmo. Então, você pode ver que aqui tem essa diferenciação, né? Da orientação da linha. Tá? Isso aqui está bem relativo à orientação de cada linha cá embaixo. Então, tipo, o azul, esse azul mais escuro, é percebido. Essa orientação é percebida por uma coluna, e essa amarela aqui no meio, ela é percebida por outro tipo de coluna. Deu para entender essa parte, mais ou menos? Eu vou seguir, tá? Vocês podem parar a qualquer momento. A gente fechou o sistema visual, agora a gente vai para o sistema auditivo, tá? Aqui a gente tem a percepção de informações sonoras. O formato da orelha é importante para ajudar a gente a captar as informações auditivas. E aqui a gente tem algumas estruturas, tá? O martelo, a bigorna e o estribo. A Maria Luísa perguntou aqui o nome científico das vias. Pelo que eu saiba, assim, a nomenclatura certa para isso é ventral e dorsal, né? Divide em ventral e dorsal. Ventral é nessa direção de baixo, né? Que é mais perto do nosso estômago, né? De onde seria o ventre. E a dorsal é nessa parte das costas, né? Então na parte de cima. É isso mesmo? Agora eu não lembro se é isso mesmo. É sim. Sim. Uhum. Coloquei no comentário também. Ah, tá bom. Você quer alternar aqui, Rafaela, para você fazer o auditivo? Pode ser. Ou você prefere? Pode ser? Pode. Tá bom. Falar então, gente, da anatomia do sistema auditivo, né? Nessa imagem, a cóclea, não sei se vocês lembram, aquele caracolzinho, então aí ela tá desenrolada para poder ver a anatomia dela mesmo, e as principais estruturas ósseas é a martelo, bigorna e estribo, que eles vão reagir ao som de forma, são mecanoreceptores, né? Então, de forma mecânica. Vão vibrar de acordo com a frequência do som.
E aí só depois que isso vai ser transformado em impulso elétrico. Antes disso é um impulso mecânico. Pode passar hoje. Vou passando aqui. A cóclea vai ser organizada, né, de acordo com a frequência sonora. A gente sabe também que o córtex auditivo ele é organizado de forma tonotópica, então todo o sistema auditivo vai ser organizado dessa forma, a partir da frequência, para poder se orientar, né, ter uma maior noção do espaço, de onde está vindo aquele som. E o córtex auditivo, dá para ver na imagem, né, ele fica bem no meio do cérebro, assim, e fica perto do córtex visual também, para ter essa comunicação. Não tem... Depois eu acho uma imagem e mando para vocês, dos dois do lado um do outro, mas é porque para a gente poder escutar e ver onde que tá e para ter essa comunicação mais rápida. Acho que é isso. Dentro da cóclea, né, vai ter as células ciliadas que vão ser responsáveis por reagir ao som, fazendo ser uma onda mecânica, né? Então vai ter a vibração, e aí os cílios vão se movimentar, e aí a partir disso essa onda, né, vai ser convertida em sinapse. Isso vai ser enviado para o cérebro, e aí esse processo é chamado de transdução. Transformar a onda mecânica em uma onda elétrica. Vai passar. Não sei se... Acho que é isso, né? Não tem mais. Isso por aqui. Encerrou mesmo. Gente, alguma dúvida nessa parte antes da gente ir para o estudo dirigido? Acho que pode ir, então. Eu vou só trocar aqui a apresentação, tá? Calma aí. Agora deve ir. Você tá carregando. Ah, não, pera. Até agora tá. Agora foi? Tá. Foi. Gente, essa parte aqui é mais o estudo dirigido mesmo, tá? Se tiver ficado alguma dúvida da revisão, vocês podem falar. Mas aqui a gente vai ver mesmo as questões que estão na revisão. Com comentário, esse material também vai ficar para vocês. É isso. Como eu falei, a gente pode fazer tipo umas... A gente pode fazer tipo, sei lá, 5, depois você faz 5. Tranquilo. Tá bom? Uhum. Células ciliadas do órgão de corte produzem potenciais de ação. Essa é falsa, tá? Agora, por que essa é falsa? Porque não produz o potencial de ação, os receptores são sensoriais e responsáveis por transformar os estímulos em impulsos nervosos. Mas o que isso quer dizer? A gente, quando percebe um som, a gente não percebe ele de uma forma binária, né? A gente não percebe ele como ligado ou desligado, a gente percebe alterações, a gente percebe diferença de volume, né, na amplitude do som. Então a gente não conseguiria perceber o som com tanta clareza se a gente não tivesse essa variação, né, que o potencial de ação não permite. O potencial de ação só permite uma certa variação quando tem vários estímulos um atrás do outro, mas isso não configura uma variabilidade tão suave, né, que a gente precisa para perceber esse estímulo mais complexo que é o som. 2. As células responsáveis pela transdução na cóclea são mecanorreceptoras. Isso é verdade, tá? São células mecanorreceptoras porque o som é uma onda sonora. Desculpa, o som é uma onda mecânica. Não, o som é uma onda sonora, isso é óbvio, mas o som é uma onda mecânica.
Por que é uma onda mecânica? Porque ela é capaz de transmitir a energia dela para outras coisas. Então, se você tiver, por exemplo, em algum ambiente com um som muito alto, você pode perceber as paredes vibrando junto com o som, por causa dessa transmissão de energia mecânica. 3. Células binaurais são encontradas no córtex auditivo, mas não em centros subcorticais. Elas são encontradas em vários lugares, tá? Inclusive nos centros subcorticais não tem essa restrição de localização delas. Células da área auditiva primária A1 se organizam de acordo com um mapa espacial. Isso é falso, porque eles são organizados de acordo com o mapa tonotópico. Então vocês podem ver aqui na imagem que tem a cóclea, né? Primeiro a gente tem a cóclea aqui, enrolada, com as frequências e, enfim, aqui a gente tem uma imagem do córtex auditivo e que vocês podem ver também que tem uma organização parecida, né? Então aqui começa em 20 mil Hz e aqui está em 16 mil. Então, tipo, o que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais próximo dos nossos olhos, mais grave é a percepção do som aqui. Então a gente percebe, né, frequências mais baixas. V1 e A1 são regiões corticais heterogêneas e contêm várias áreas. É falso, são homogêneas porque ambas percebem informações sensoriais específicas. Então, A1, por exemplo, só percebe frequências, certo? Então vou voltar aqui na imagem, né? Uma frequência mais grave vai ser mais percebida por essa região e uma mais aguda vai ser por essa aqui. Não vai ter um processamento de uma frequência grave na região aguda. Elas são especializadas só para isso. E V1, que só vai processar a orientação de objetos, né? Então, linhas retas mesmo. O número de áreas dedicadas ao processamento visual é diferente do de áreas dedicadas ao processamento auditivo. É verdadeiro, o processamento visual vai ser bem mais complexo, então ele vai ter muito mais áreas em relação ao processamento auditivo. A gente sabe com certeza que as áreas visuais são mais de 5 e tem apenas 3 áreas corticais para o córtex auditivo. Daltônicos não possuem cones. Isso é falso. Os daltônicos podem possuir cones, mas para a gente ter o sistema de cor, né, a gente precisa ter um número certo de cones, e às vezes os daltônicos vão ter apenas 2 sistemas, são 3. Às vezes eles podem ter apenas 2, apenas 1, então eles vão ter a visão de cores prejudicada, mas eles têm sim cones, só não tem esse funcionamento perfeito. Cones e bastonetes se hiperpolarizam em resposta à luz. Verdadeiro. Cones e bastonetes vão ser fotossensíveis, né? Então, o que significa? Que eles vão ser sensíveis à luz. Então, se eles são sensíveis à luz, eles vão ter uma resposta para ela, que vai ser a hiperpolarização. Ali na imagem... Pode voltar rapidinho. Desculpa. A imagem está mostrando... Não. Está mostrando a região que vai perceber a luz, né? E aí, a partir do núcleo, vai hiperpolarizar e aí transmitir essa informação para o cérebro. Pode passar. Fotorreceptores e células bipolares não produzem potenciais de ação. Isso é verdadeiro, igual o Gabriel falou no número 1, né? São células sensoriais que utilizam variações de potencial de membrana para processar informações visuais. E cones e bastonetes podem produzir potencial graduado. Então, igual o Gabriel falou no número 1, potencial de ação seria prejudicial para a gente, né? Porque ele precisa de um tempo para se recuperar e a gente precisa processar a informação o tempo todo. Então, o que acontece é o potencial graduado, que é possível ter mais uma informação sendo processada sem ter a área de momento de repouso, para a célula se recuperar. Então, é bem mais efetivo, né, para a gente. Na retina são encontrados mais cones do que bastonetes. É falso, igual a gente mostrou no gráfico, né? Vão ter mais bastonetes na periferia e mais cones na fóvea, isso por causa da acuidade. Então a gente vai precisar, no centro do olho, a gente tem mais acuidade do que na periferia. A fóvea do olho humano possui cones e bastonetes. Essa é falsa. Vocês podem ver aqui nessa imagem, né, igual estava na imagem anterior. A fóvea
só tem cones, né? Então é uma região que percebe com mais clareza de novo as imagens que a gente percebe, né? Aí vocês podem ver a distribuição aqui, né? Infelizmente está em inglês, porque, né, é difícil às vezes achar conteúdo desse tipo assim em português, mas eu acredito que com a explicação também fique mais fácil de entender. Aqui vocês podem ver, ó, que existe essas linhas, né? Então representam aqui a quantidade de cones e bastonetes, né? E em azul aqui, em azul denso, tá esse pico aqui que é para cones. Então a concentração de cones dentro do nosso olho. 12. Hipoteticamente, 2 sistemas de bastonetes permitiriam gerar visão de cores, mesmo em ambientes pouco iluminados. Essa é verdade, mas eu vou só deixar aqui claro que isso é um exemplo hipotético, tá? Não é uma situação aplicável na vida real, é só um exercício mesmo, até porque não se encontrou, eu acho que até hoje, ninguém com mais de um sistema de cones. O que isso significaria, né? O que esse sistema de cones significaria? Desculpa, de bastonetes, né? 2 sistemas de bastonetes seriam capazes, talvez, de perceber, né, cores, porque teria contraste. Normalmente, o nosso sistema de bastonetes, ele percebe pouco, mas bem pouco mesmo, a cor verde, né? Então, a gente tem uma sensibilidade maior para a cor verde. 2 sistemas, então, na teoria, seriam capazes de alternar suas funções e perceber algum tipo de luz, de luz de cor, né, de informação luminosa de cores. Mas isso não se aplica para nenhum conhecimento prático mesmo, só uma questão que ele pôs aqui. 13. Células ganglionares podem responder de forma oposta a comprimentos de onda diferentes que estimulem o centro ou a periferia de seu campo receptor. Essa é verdade, tá? Os campos receptivos têm essas células on e off, tá? Centro-on significa que ela se ativa com o centro, então ela vai despolarizar com a luz no centro e hiperpolarizar com a luz na periferia. Essas células são, né, o centro-on significa que ela tem uma acuidade maior para o centro, né? Centro-off é que ela tem uma acuidade maior para a periferia, basicamente isso. No sistema visual humano, informações da retina esquerda e da retina direita são enviadas respectivamente para os hemisférios direito e hemisfério, acho que está, não foi mexido nisso aqui. Informações da retina direita e esquerda são enviadas, porque eu tenho quase certeza que era para ser hemisfério direito e hemisfério esquerdo. No estudo dirigido tá assim mesmo. A informação é cruzada. Tá assim, né? Tá. Pois é, tá assim. Então, mas aqui, só presta atenção nessas coisas também, porque às vezes pode ter erro de digitação, né? Enfim, a informação aqui ela é cruzada. Vocês podem ver aqui que tem partes da nossa percepção, da nossa percepção visual mesmo que são cruzadas. Então aqui a gente tem 2 vias, né? E aí o que a gente percebe aqui no nosso olho direito vai para o lado esquerdo do cérebro. Enfim, essas informações são seletividade orientacional. Essa é falsa. Só as de V1 apresentam essa seletividade. O que isso significa, né? Seletividade orientacional é o que eu tinha falado nas bolhas e interbolhas, que percebem essas linhas retas, né? Então, tipo, a orientação de cada linha. Uma lesão em Você pode ir agora, V1 elimina qualquer resposta no córtex visual. Acho que minha internet tá boa? Ou tô atrasado? Tá sim. Não dá pra te ouvir, é porque eu não sinalizei também pra você. Não, tudo bem. É falso, né, gente? Pode haver resposta mesmo após alguma lesão, até porque, como a gente viu, né, o sistema visual vai ter várias áreas subcorticais, não só V1. Então, não é só porque atinge o V1 que vai ter uma prejudicação. Esqueci a palavra, mas vai prejudicar todo o sistema visual. Em V1, os campos receptores correspondentes à visão central são maiores do que os correspondentes à periferia. É falso, na verdade vai ser o contrário, né? Os campos receptores são menores para a visão central e maiores para a periferia. Isso vai ter a ver com a densidade, né? Porque
na fóvea, né, vai ter menos bastonete, não vai ter bastonete nenhum, vai ter só cone. E na periferia tem bastonetes. E aí a gente precisa ter essa área maior para dar conta de quando tem pouca iluminação, a gente conseguir ainda perceber o ambiente. Alvos de projeções retinianas podem ser encontrados apenas em núcleos do tálamo. É falso, né? São encontrados em núcleos do tálamo, mas também em outras áreas, porque são várias áreas que precisam integrar informações visuais. Então, não é só no núcleo do tálamo que vai ter essa integração e essas informações. As informações de ambos os olhos são integradas pela primeira vez em V1. Isso é verdadeiro. Antes disso, né, como a gente viu, são vias separadas. Tem a via de um olho e a via de outro. Então, vão ser informações que vão ser processadas separadamente. E aí, quando chega em V1, elas vão ser integradas e formar uma coisa só. Citocromoxidase é uma enzima metabólica. É verdadeiro. É uma enzima que ela é utilizada no metabolismo celular, então para dar energia, respiração celular. E é isso. Blobs e interblobs são exemplos de módulos de processamento. Essa conta como verdadeira porque os blobs são especializados em processamento de cores e os interblobs em processamento de formas e movimentos. Como eu tinha dito, aquela coisa da seletividade orientacional, tá? Então, vai ter essa... Óbvio que esse processo vai se especializar, né? E aí depois vai ter as duas vias, né? Então, a gente tem aqui... a informação processada pelos interblobs iria para via onde e o que, né? Mas para o blobs iria também para essas duas, mas preferencialmente para via o que, né? Então esses blobs eles vão perceber as cores e vão perceber, vão permitir que a gente perceba os objetos, né? Diferenciar os objetos, enquanto os interblobs vão fazer o processamento de formas e movimentos, né? Que vai se especializar nisso. Listras e interlistras se diferenciam pela atividade metabólica. Gente, as listras vão gastar mais energia metabólica por causa da especialização, tá? O que isso significaria no exemplo prático, né? Então, assim, é uma tarefa que depende de mais energia mesmo para ser realizada, então gasta mais no metabolismo. 23. V1 recebe informações dos sistemas parvocelular e magnocelular. Essa é verdade. Como na imagem que a gente já tinha visto antes, os sistemas parvocelular e magnocelular são divididos pelo geniculado lateral. Essa informação chega em V1, dividida pelo geniculado lateral, que faz a integração. É isso. V2 recebe informações dos sistemas parvocelular e magnocelular. Essa é verdade. V2 também recebe essas informações. Tá? E V1, mas não V2, contém um mapa visotrópico. Os dois contêm um mapa visotrópico, assim como todo o sistema visual, visotópico. O que é um mapa visotrópico? É das projeções retinianas, né? Então a gente tem a percepção desse mapa no sistema visual inteiro. Precisa que tenha essa percepção para a gente identificar exatamente onde está, né, onde estão os objetos e onde está acontecendo o movimento. Tamanhos dos campos receptores tendem a diminuir de tamanho à medida que se consideram áreas mais avançadas na hierarquia de processamento. Isso é falso. Na verdade, vai aumentar à medida que aumenta a hierarquia. Então, quanto maior a área de processamento, quanto maior o campo receptor, maior ela vai estar localizada na hierarquia. O fenômeno de adaptação é uma propriedade de células receptoras e não de células corticais. Isso é falso. As células corticais, o fenômeno de adaptação é comum em várias células, e as células corticais principalmente, porque são as mais especializadas, né? Então, no cérebro e no tempo todo, elas precisam estar se adaptando a novas informações. Então, esse fenômeno é bem comum, e principalmente nas células corticais, mas não somente elas. Neurônios bimodais que respondem à informação auditiva e visual são encontrados principalmente no lobo temporal. É verdadeiro. A gente viu no primeiro semestre, né? Não sei se vocês lembram, mas o lobo temporal ele vai ser
responsável por integrar informações. Então, nele a gente vai ter esses neurônios bimodais que vão responder tanto a visual quanto a auditivo, a fim de integrar a informação numa coisa só. Então, por exemplo, quando você está vendo um filme, você vai integrar o que você está assistindo com o que você está escutando, no lobo temporal, principalmente. Uma lesão no córtex dorsal afeta o reconhecimento de objetos. É falso, igual a gente viu, né? O córtex dorsal, ele é responsável pela via onde. Então, o que aconteceria é que ia afetar a localização do objeto. Então, você não ia conseguir saber onde está. Agora, se fosse no córtex ventral, aí sim haveria um afetamento, né, no reconhecimento. Você não conseguiria reconhecer o que é. Vias de processamento onde e o que são encontrados no sistema visual, mas não no sistema auditivo. É falso, esses sistemas possuem via de processamento dorsal e ventral, os dois. A gente precisa saber tanto o que a gente está vendo, o que a gente está escutando, o que é e onde está, né? Então faz sentido ter essas vias. 31. Conceitualmente, os córteces primários e secundários são unimodais. Essa é verdade porque eles são especializados em processar informações de uma única modalidade sensorial. Então a gente tem isso no nosso sistema visual, a gente tem V1 e V2, né? Enfim, esses fazem processamentos de visão, e um exemplo que a gente teria, né, que nem a Rafaela falou, do lobo temporal, a gente tem no nosso sistema, uma integração que a gente tem do nosso sistema motor e do nosso sistema auditivo, né? A gente tem também uma integração com o nosso córtex pré-frontal. A gente tem essas integrações para poder facilitar o nosso discurso, por exemplo, né? Então a gente tem duas áreas que são importantes para a gente, para a nossa fala. Outras também são, mas, né, especialmente para esse exemplo de neurônios multimodais, né? Então a gente tem a área de Broca, que é responsável pelo planejamento do discurso, né? Então como a gente planeja a nossa fala, como que a gente estrutura o que a gente vai falar, a métrica, a velocidade, a entonação. E a gente tem a área de Wernicke, que é na parte de trás do cérebro, mais próxima à parte de trás do cérebro, que é mais especializada em perceber o que a gente escuta. 32. A localização de estímulos auditivos depende de mapas estereotópicos localizados no tálamo. Isso é falsa, os mapas são tonotópicos, tá? Então eles são organizados pela frequência, não tem outro tipo de organização, né? Então a gente vai perceber essa informação auditiva pela frequência em si. 33. Muitas áreas do córtex parietal processam simultaneamente informação auditiva e visual. Isso é falsa, tá? Quem vai processar essas informações vai ser o nosso córtex frontal. O córtex frontal, ele é uma área muito importante para esse tipo de processamento de integração também, né? 34. Bandas de dominância auditiva são encontradas no córtex auditivo primário. Falsa, porque ele não tem essa responsabilidade, essa capacidade, tá? Ele só vai processar por frequências mesmo. Informação visual direcionada aos blobs é baseada principalmente no processamento de bastonetes. Isso é verdade. Os blobs vão se relacionar com os bastonetes devido à sua sensibilidade ao contraste e à luminosidade. Gabriel, acho que é melhor fazer outro chamado, porque vai acabar em 15 minutos. Eu tenho medo de cortar no meio da apresentação. Eu acho que como tem... não, tem outra parte também, né? Tem. Tá. Eu vou apresentando, aí a gente termina a verdadeira ou falsa, acho que dá tempo. E depois aí a gente faz a outra parte, né? Isso, pode ser. Tá bom. Então, 36. Quando o olho de um gato é retirado, a enzima metabólica citocromo oxidase mostra atividade reduzida no núcleo geniculado lateral de ambos os hemisférios. É verdadeiro. Isso vai estar relacionado, né, com um fenômeno conhecido como deprivação sensorial e com a neuroplasticidade. Então, como vai perder um olho, o gato vai ter menos estímulo, ele vai receber menos estímulo porque ele vai estar recebendo de um olho só. Então, vai ter atividade reduzida da enzima. Tanto o registro eletrofisiológico de neurônios individuais quanto a ressonância magnética funcional tem permitido elaborar mapas de representação cortical.
É verdadeiro. Essas técnicas elas servem para mapear, né, as representações corticais e podem oferecer perspectivas diferentes de como o cérebro vai processar determinada informação. A área de Wernicke, associada ao processamento da linguagem, é uma área de alto nível hierárquico localizada no córtex pré-frontal. É falso, né? O Gabriel explicou que a área de Wernicke... Explicou? Acho que sim, né? Expliquei, foi agora há pouco. Então, fica localizado no lobo temporal. A gente pode lembrar disso devido ao fato de que a área de Wernicke vai precisar escutar o que está falando para transformar numa coisa que faça sentido na linguagem, né? Então, e o lobo temporal faz a integração de informação. Então, por isso que ele precisa estar localizado no lobo temporal. Os núcleos geniculado lateral e medial conduzem, respectivamente, informação visual e auditiva para o córtex sensorial. É verdadeiro. Então, o núcleo geniculado lateral ele vai ser ligado ao sistema visual e o núcleo geniculado medial vai ser ligado ao sistema auditivo. E eles ficam um do lado do outro, igual está ali na imagem. As conexões entre os diversos estágios de processamento de uma via sensorial estão programadas geneticamente e não dependem da experiência. É falso. A gente tem predisposição genética, a gente tem informações genéticas, mas a gente também depende do ambiente, da experiência, para as conexões surgirem, né? Então, aprendizado, por exemplo, memória. Então, depende dos dois. Aqui a gente não vai conseguir mais fazer, eu acredito, por causa do tempo mesmo, né? Aí você pode abrir outra para mim, por favor? Posso só responder a pergunta da Ana Clara? Eu acho que tem uns minutos ainda, acho que dá tempo de responder. Tá bom. Dá sim. Tem aqui uns 12 minutos ainda. Sobre 35, o processamento dos blobs não é baseado nos cones. Eu vi que o gabarito do Santi está verdadeiro, mas fiquei com dúvida. O chat GPT deu como falso. Gente, calma aí. Gente, o Santiago ele tem uma coisa que ele faz em prova, que é o seguinte, ele coloca assim, tipo, muito principalmente, nem sempre, é sempre, que é justamente umas pegadinhas. Então acho que por isso que o ChatGPT deu como falso, entendeu? Porque tá escrito principalmente. Acho que é isso, não é? Qual que é a resposta? Aqui tá dizendo que é verdadeiro. Essa relação com os bastidores de sensibilidade. Enfim, ele tem essas coisas. Pode ser que tenha a ver com o cone, sim. Mas acho que por ter colocado principalmente. Deve ter a ver com cone, mas principalmente com bastonetes. O mais importante talvez o mais importante seja mais com os bastantes mesmo. Então, a gente tem aqui essa parte aqui, vocês viram antes, né? Era o verdadeiro ou falso, com as 40 questões. Isso aqui é uma tabela, né? Então a gente adaptou isso aqui nesse formato aqui mesmo. Então a gente tem tá organizado de acordo com as respostas, né? Então, enfim, aqui a gente tem primeiro a fóvea e está dizendo aqui que a fóvea não possui bastonetes. A fóvea possui só cones, tá? E aí ela percebe as informações visuais com mais precisão. Mas ela não tem nenhum bastonete, como a gente viu naquele gráfico anterior, né? Na fóvea a gente não tem nenhum bastonete. A gente tem bastonetes em outras regiões dos nossos olhos, né? Mas não especificamente na fóvea a gente não tem nenhum. 2. Blobs contêm neurônios insensíveis à orientação. Os blobs eles só são sensíveis à cor. As nossas células que fazem percepção de orientação são os interblobs, né, ou as interbolhas. Essa nomenclatura ela é usada assim, dessa forma mesmo, né, então alterna assim mesmo de forma aleatória, assim, às vezes o Santiago põe bolhas ou blobs, enfim, mas é a mesma coisa. Interblobs, interbolhas, bolhas, blobs, enfim, são a mesma coisa, só que com nomes diferentes, tá? Então a gente tem que os blobs são mais sensíveis à cor, enquanto os interblobs são sensíveis à orientação. Que nem eu tinha mostrado naquela imagem com a coluna, né, e as diferentes linhas de diferentes cores também. A gente tem os interblobs aqui, que são sensíveis à orientação, como a gente tinha falado, né. Cones são encontrados na fóvea, que só tem os cones, então a gente tem uma acuidade maior, que a gente tem falado a reunião toda. E eles só funcionam aqui também em ambientes com boa iluminação, né? Então, no escuro a gente não consegue perceber tanto as cores e as coisas.
5, a gente tem aqui os bastonetes, que são concentrados fora da fóvea, né? Eles estão na região periférica. Aí aqui a gente tem mais... Células... a gente tem mais 10. São 15? São 15. Tá bom. Pode continuar, Células centro-on e centro-off. Vão ser localizadas na camada 4 de V1. Isso porque a camada 4 é a principal camada de entrada. Então, essas células... Vocês estão com alguma dúvida em célula on e célula centro-on e centro-off? Acho que a gente não falou disso, né? Mas é bem simples, é só... Calma aí, deixa eu pegar minha anotação. Elas são opostas, né, entre si. Aí a centro-on vai despolarizar quando tem luz no centro, hiperpolarizar com luz na periferia, e a centro-off despolariza com luz na periferia e hiperpolariza com luz no centro. Então, elas são opostas, estão na camada 4 de V1, porque é a principal camada de entrada. Ponto cego. Não possui receptores. Não vai possuir receptores justamente porque é um ponto cego, né? Então, receptores vão captar a luz, vão transmitir informação. Então, o ponto cego não vai possuir esses receptores e vai ser uma fenda na camada receptora. Mas a gente não percebe esse ponto cego, né? Porque o sistema visual, devido à neuroplasticidade, ele consegue preencher a lacuna que ficaria desse ponto cego. Uma coisa que a gente não conseguiria ver, o sistema visual consegue integrar a informação e compensar pelo ponto cego. Células ganglionares. Seus axônios viajam pelo nervo óptico. As células ganglionares vão receber informações de células bipolares e encaminhar para os neurônios pós-sinápticos. Elas são uma das principais células do sistema visual. Membrana basilar. Sua vibração se correlaciona com diferentes frequências sonoras. Então, quando o som vai atingir a cóclea, né, vai ter o movimento do líquido, e isso vai provocar o deslocamento da membrana basilar. Então, quando move o líquido, a membrana ela se move também, e isso vai estimular as células ciliadas, que vai ter a onda mecanoreceptora, né? Mecanoreceptora não, mecânica, né? A onda mecânica. E aí, enfim, é o que a gente falou, né? Vai ter a membrana basilar. A partir da propriedade física, que é ela se mover, né? Ela vai ser dependente da frequência do som. Então, agudo, grave, e isso faz que as células ciliadas transmitam, né, a onda sonora. Não produz potenciais de ação. Aí é a célula bipolar. Como a gente disse, né, seria pouco efetivo para a gente, não seria bom para a gente, né, se as células bipolares produzissem potenciais de ação. Então, elas vão, na verdade, ter potencial graduado. Mas elas vão enviar informações para as células ganglionares e lá sim vai ter potencial de ação. 11. Produz potencial de ação. A célula ganglionar, tá? Essa célula sim produz esse potencial de ação. Quando elas são estimuladas por sinais luminosos captados pelos fotorreceptores na retina, produzem o potencial de ação que é enviado para o cérebro através do nervo óptico, tá? Então, aqui em contraste à célula bipolar, a célula ganglionar sim produz o potencial de ação. V4. É uma área especializada em análise de detalhes e cores. É uma área do nosso sistema visual. Então, quando a gente fala das nossas vias, onde e o que, V4 é uma área um pouco mais especializada na hierarquia do sistema de processamento visual, que fica nessa via ventral, né? E ela vai perceber mais essas cores, os detalhes, enfim, que é o que faz a gente perceber os objetos, os instrumentos ao nosso redor. V5 é uma área especializada na análise de movimento. Também é uma área de especialização do nosso sistema visual, né, como a gente tem falado aqui. Essas áreas, elas subdividem-se várias vezes porque precisa, né, que tenha essa maior desenvoltura do nosso processo de percepção. Então, assim, como é um processo muito especializado, a gente precisa perceber, né, diversas cores, objetos, enfim, a gente precisa identificar tudo e até o movimento deles. E quanto mais avançado, maior o nível de processamento, né, enfim, são processamentos mais complexos.
Córtex inferotemporal. Uma lesão nessa região provoca prosopagnosia. Tá? Prosopagnosia é uma condição que causa dificuldade para perceber rosto. O que isso significaria? Que você olha para uma pessoa, né, você consegue perceber que é uma pessoa de fato, mas você não percebe o rosto dela, você não tem essa compreensão de que você está olhando para um rosto. Esse córtex ele é responsável pela percepção visual e reconhecimento de padrões, e o córtex inferotemporal é mais ou menos na região próximo da nossa orelha, assim, um pouco atrás, se não me engano. E uma lesão nessa área, né, vai, enfim, impossibilitar que a pessoa perceba uma face. 15. Córtex parietal posterior. Uma lesão nessa região provoca negligência espacial. Esse córtex é responsável pela capacidade de avaliar o tamanho, forma e distância de um objeto. Por isso, uma lesão nessa área afetaria a noção de espaço. Então, assim, qual que é a importância disso, né, na nossa vida prática? Se a gente não tem a nossa percepção de espaço, a gente não consegue se deslocar no nosso ambiente, né? Se a gente não tem uma percepção de espaço, a gente provavelmente esbarraria numa parede, a gente esbarraria em outras pessoas mesmo. Essa negligência espacial diz dessa incapacidade mesmo de perceber o ambiente. Aí aqui eu acho que o Santiago não vai dar essa parte de quimiosinais, né? Mas falaram que não. Não, né? Não, É que isso, ficou gente. só visual e aditivo mesmo. Uhum. Tá bom. É isso, gente. Alguma dúvida? Alguma dúvida de alguma coisa que a gente não abordou aqui? Tá tranquilo, acho que tá tranquilo, né? Gente, façam os dois dirigidos, né? E tentem responder também. Não só qual que é verdadeiro ou falso, né? Mas desenvolver, igual a gente trouxe aqui o desenvolvimento, que é bom para praticar a questão discursiva, né? Porque o Santiago tem mudado um pouco o modelo de prova, de vez em quando ele bota uma coisa ou outra. Então é bom praticar. E é isso. Se surgir alguma dúvida ao longo da semana, só manda mensagem. Qualquer momento que vocês precisarem, pode mandar mensagem no WhatsApp, no grupo, ou até no privado, se vocês preferirem, né? A gente não tem problema nenhum com isso, é só mandar mesmo que a gente logo tira dúvidas de vocês, que a gente puder, tá? Esses slides vão ficar disponíveis para vocês, o vídeo também vai ficar disponível para vocês, e o material revisional também, tá? Então, aproveitem esse material para estudar, e se, de novo, surgir alguma dúvida, vocês podem, né, não tem problema, mesmo com esses materiais de apoio, pode ser que apareça alguma coisa, né? E é sempre bom tirar essas dúvidas antes da prova, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite para vocês e bons estudos.